Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, por favor. Obrigado, filhão. 1 Samuel capítulo 3. Já já nós vamos ter as salinhas das crianças, para as criancinhas poderem ter, e as mamães também terem ali, né? A gente tem ali, tem sofás, tem micro-ondas, né? Tem tudo tem trocador, só que a gente não estava podendo manter aberto, né, amados? Inclusive quero agradecer, ontem vieram equipes aqui, trabalharam lá embaixo, trabalharam aqui na área dos adolescentes, dos jovens. Pensa numa folia santa, no bom sentido, né? Era a gente trabalhando, uma bênção, amados, uma bênção. Que Deus abençoe todos os obreiros, colaboradores que vieram trabalhar ontem aqui, em nome de Jesus, amém, amados? Então estamos deixando tudo já preparadinho para a gente poder ir retomando com a graça de Deus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha que coisa horrorosa. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. A Bíblia está nos mostrando aqui, amados, que havia um lugar onde a presença de Deus estava ali para se manifestar o templo. Havia um sacerdote, no caso aqui Eli. Havia ali, vamos dizer, aquela ordem, só para você entender, tá? Aquela ordem de culto era cumprida toda uma liturgia. Só quem já leu, já prestou atenção no Antigo Testamento, você sabe o quão rigorosas eram as normas de uma liturgia para a prestação de culto no Antigo Testamento. Você está ouvindo? Diga amém. E aí, amados? Tinha tudo, mas não tinha nada. Repita comigo: tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porque o que vale, queridos? O que valeria nós termos toda uma estrutura aqui, mas não vermos o manifestar de Deus? O que valeria nós virmos aqui, cantarmos algumas músicas, termos aqui horrores disso, daquilo, daquele outro, mas não termos o manifestar de Deus? Sabe aquela coisa de você orar e ver Deus agir? Eu não quero ser uma igreja histórica, que fala da história, porque no passado os apóstolos viam os milagres de Deus, porque no passado Deus se manifestava no meio do povo de Israel, porque no passado Deus se manifestava entre os juízes, entre os profetas, e agora? Se o nosso Deus segue sendo o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Então, amados, eu quero em nome de Jesus colocar esta pulguinha atrás da orelha. Eu quero colocar esse incômodozinho santo no seu coração. Eu preciso acender essa chama no seu espírito nessa noite, para que nós venhamos a buscar mais de Deus, para que nós venhamos a buscar mais de Deus, para que nós venhamos a buscar mais de Deus, porque aquele que busca, ele acha, aquele que pede, ele recebe, aquele que bate, a porta se abre. E eu quero dizer uma coisa, mas nós não podemos agora simplesmente, não, eu chego lá, qualquer coisa eu peço oração e o milagre vai acontecer. Não, sejamos nós os agentes de milagres. Diga que eu seja, não com mais vontade, que eu seja um agente de milagres. Aleluia. É interessante que nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 13, se nós pularmos para 1 Coríntios, vai comigo lá, por favor, 1 Coríntios. No capítulo 3. A Bíblia fala, Paulo aqui ensinando a igreja em Corinto, aos coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paramos no 3, paramos no 2. Escute.
Entenda que o apóstolo Paulo era um homem que tinha discernimento. O apóstolo Paulo é um homem que tinha revelação. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava pregando em determinado lugar e ele viu que um homem tinha fé para ser curado. O apóstolo Paulo pôde discernir aquilo. E aqui ele consegue discernir acerca de toda a igreja em Corinto. Ele fala daí, eu não estou podendo dar para vocês um alimento sólido, eu não estou podendo revelar mais daquilo que eu já aprendi da parte de Deus, daquilo que eu tenho vivido da parte de Deus, de levantar o paralítico, de restaurar a vista ao cego, de levantar o morto. Eu não estou podendo passar isso para vocês, porque vocês estão nos princípios elementares, vocês estão precisando revisar os oráculos de Deus, ou seja, os princípios elementares. Olha o que ele fala, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, queridos, está na hora do Samuel. Eu não estou dando indireta para ninguém. Não, mas será que isso é por causa daquilo que aconteceu semana passada, ano passado, mês passado? Não, estou falando de hoje. Na verdade, eu não estou nem falando de hoje, eu estou falando do amanhã. O que será que Deus vai poder nos revelar amanhã, se nós não tivermos uma transformação hoje, aqui agora? Queridos, nós sempre somos o resultado das nossas escolhas. E não das escolhas de hoje, mas das escolhas de ontem. Do ontem, da semana passada. Talvez você chegou aqui hoje com uma pendência com a sua esposa. Com uma pendência com o seu marido. Talvez você chegou hoje aqui nesse culto. E talvez você não acertou as coisas com o seu marido, com a sua esposa. Talvez você não acertou com seus filhos. Talvez você não acertou com seus pais. Ou seja, a carnalidade está falando mais alto na sua vida. Queridos, nós temos que entender. Porque alguém, não, mas isso é Antigo Testamento, então não vale. Quando diz lá, né, que a palavra de Deus não era frequente, as visões eram muito raras. Antigo Testamento, beleza. Olha aqui o Novo. Na verdade, eu tenho para entendeu essa nova dispensação, meu irmão. Eu não sei se você entendeu o Novo Testamento mesmo. No Antigo, apesar de fisicamente mais difícil para você trabalhar a questão da santificação, da propiciação, de você ter que sacrificar e tudo mais para receber então o perdão dos seus pecados. Hoje é mais difícil. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, hoje é mais difícil. Alguém vai dizer, não, hoje é o tempo da graça, esse pastorzinho não sabe de nada. Você que não sabe de nada. Quer que eu prove? A lei de Moisés dizia que se alguém fosse flagrado em adultério, ele teria que ser apedrejado até a morte. Beleza. Flagrado em adultério. Jesus, quando ele fala de adultério, ele não fala sobre ser flagrado. Ele fala o seguinte, que Jesus, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, ele já adulterou com ela. Jesus foi muito mais incisivo. E essa desculpinha do Antigo Testamento, Novo Testamento, pelo menos aqui dentro dessa parte da igreja, da Manancial da Graça, nós temos que abolir esse troço, irmão. Amém, igreja? Porque senão a gente fica se apoiando numa historinha da carochinha, desculpa eu falar assim, e nós precisamos sim, porque no Novo Testamento a Bíblia fala sobre nós sermos perfeitos, como é o nosso Pai Celeste. Isso é Novo Testamento. O Novo Testamento diz ser de santos, como eu sou santo. O Novo Testamento diz ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. É claro que esse que falou, esse último texto, sabia que ele não era perfeito, e ele dizia, o bem que eu quero eu não faço, o bem que eu prefiro eu não faço, e o mal que eu detesto, isso eu faço. Ele sabia da condição dele, mas Deus precisa ver em nós, amados, um coração disposto a acertar.
Deus precisa ver. Eu não estou me considerando santo, trazendo uma palavra para pessoas que não são tão santas como eu, para ver se eles melhoram. Não, nós estamos todos no mesmo pacote, necessitando do favor de Deus sobre as nossas vidas, para que não caiamos nessa situação como esses homens, tanto no Antigo como no Novo. Tanto no Antigo como no Novo, Deus não podendo revelar a sua glória, porque havia pecado. Porque não havia, pastor, mas pecado sempre vai existir. Eu sei disso. Mas o que precisa então existir, ou no caso deixar de existir, é uma não intenção de acertar. O que tem que existir é a intenção de nós acertarmos. E aí quando falharmos, e não serão poucas as vezes, nessa hora o Espírito de Deus, a pessoa de Jesus, entra em nosso lugar, o Consolador, o Paráclito de Deus. Amém, amados? Ou seja, o mediador, o Senhor Jesus, Ele entra e faz essa obra de substituição. Ele foi na cruz no nosso lugar. Mas nós não podemos simplesmente banalizar a obra da cruz. Veja que aqui, por mais que era o tempo já da graça, por mais que já era o Novo Testamento, Paulo disse para a igreja em Corinto: olha, eu não estou podendo, Deus não está me permitindo eu revelar mais das coisas que eu sei, das coisas que eu experimentei. Ou seja, Deus não está querendo dar para vocês mais. Por mais que vocês se chamem cristãos, por mais que vocês digam que adoram a Deus, Deus não está querendo, Deus não está me permitindo eu compartilhar com vocês das revelações que Ele me trouxe. Como é que Deus está nos olhando agora, amados? Essa não é uma palavra de condenação. Quem me entende, levante a sua mão e diga: eu entendo. Não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de apontamento. É uma palavra para nos levantar e nos levar a um novo nível de fé, a um novo nível de comunhão com Deus, e mais, a um novo nível da manifestação de Deus nas nossas vidas. Que nós não sejamos tão somente chamados como cristãos, que nós sejamos reconhecidos como cristãos. Ou seja, que as nossas palavras... Lembra quando Pedro estava tentando se ocultar? No momento em que Jesus estava sendo preso, estava sendo levado para ser julgado. E aí Pedro está lá, né, o pessoal estava se aquecendo ao redor do fogo. E olham para Pedro e dizem: escuta, tu não é um deles? Não, capaz. Eu nem sei quem é esse homem. Passa um tempo e ele está ali se fazendo de bobo, né, só para ver o que estava acontecendo com Jesus. De repente pergunta: não, mas peraí, cara, é certo que tu é um deles? Não. Como assim são deles, cara? Está viajando? De repente, no meio daquela conversa, no meio daquela história, alguém olha para ele e diz: não, peraí, é certo que tu és um deles, porque até o teu jeito, a tua forma de falar te denuncia. Pedro foi identificado como cristão, identificado como alguém de Deus. Identificado. Será que as pessoas, quando olham para nós, será que o nosso linguajar, será que as nossas palavras, será que as nossas mensagens, será que os nossos olhares, será que os nossos trejeitos, será que as informações que nós damos no trânsito? Quando eu digo informações, são aquelas que alguém buzina e você... abençoado. Vai para o céu, abençoado. Como é que o reino espiritual está nos reconhecendo? Como é que o reino espiritual está nos reconhecendo como alguém cheio de Deus ou alguém completamente carente de Deus? Claro que sempre que estamos cheios, continuamos carentes, mas porque Ele tem mais. Mas será que quando o reino espiritual olha para nós, lembra da passagem? Sempre falo aqui, vou continuar citando até o resto da minha vida. Os exorcistas ambulantes, eles eram conhecidos assim, alguma coisa eles faziam nesse sentido, gente, para eles serem conhecidos como exorcistas ambulantes. Mas quando eles se depararam com uma situação real, quando eles se depararam com um demônio, uma situação real mesmo, os 7 filhos do sumo sacerdote disse o seguinte: em nome de Jesus Cristo, né? Os 7 falaram: a quem Paulo pregues, conjuro-vos, ou seja, está amarrado agora em nome de Jesus.
O que aconteceu? Diz que aquele único endemoniado saltou sobre os 7, deu uma camaçada de pau, deu uma tunda, deu uma surra neles, botou os caras para correr pelados. Sabe o que eu vejo neste momento onde eles são despidos das suas vestes? Queridos, ali não é nada mais, nada menos do que uma exteriorização do homem espiritual deles. Ou seja, eles eram nus espiritualmente falando. Eles não eram revestidos de poder, eles não haviam se revestido de toda a armadura de Deus, eles estavam pelados, eles estavam nus. Por isso eles não tinham autoridade. Que tipo de igreja nós somos hoje, amados? Será que nós somos uma igreja revestida de poder? E quando eu falo uma igreja, não estou falando da Manancial, estou falando de você. Será que quando nós estamos caminhando na rua, os demônios olham para nós e dizem, está lá um dos nossos? Ou será que nós não temos essa consciência espiritual, gente? Porque às vezes nós vamos caindo numa mesmice. E essa é uma das tônicas que eu quero trazer nessa noite. Um dos pontos, a nossa conscientização do reino espiritual. Você sabia que para você vir aqui nessa noite houve uma batalha espiritual? Onde os demônios não queriam que você viesse. Você que está agora assistindo, participando pela internet, você sabia que os demônios não queriam que você assistisse, que você participasse desse culto? Há sempre uma batalha espiritual. Lembra de Daniel capítulo 10? Daniel começou a orar, começou a se colocar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, pedindo a revelação acerca de coisas. Aí nós sabemos que até coisas apocalípticas, Daniel estava orando e pedindo a Deus a interpretação. Quem está me acompanhando, diga amém. E Daniel, o grande profeta. Daniel, o grande profeta de Deus. Um homem, escuta, que foi jogado numa cova. E os leões não puderam tocar-lhe. Não puderam tocar no cara. Ou seja, não era só a região espiritual que reconhecia ele como autoridade. Nem os leões famintos podiam tocá-lo. Nem os leões famintos. Queridos, pode ter certeza que o rei e todos que estavam na volta, eles estavam esperando um espetáculo de carnificina naquele momento. Eles estavam esperando os leões despedaçarem Daniel. Daniel é colocado lá para dentro e simplesmente não acontece nada. Vamos adiante. O fogo, um dos elementos que nós temos, o fogo, ele não teve autoridade para queimar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Outro elemento, a água. Quando o povo de Israel estava na frente daquele mar, aquelas águas precisaram se abrir para que o povo pudesse passar. Falando de água, Pedro, quando recebeu a autorização de Jesus, ele pôde caminhar por sobre as águas. Elias, quando ordenou, simplesmente um machado flutuou do meio das águas. Elias, quando ele clama pelo Deus Todo-Poderoso, este Deus Todo-Poderoso responde por fogo, e onde havia um altar completamente tomado por água, até o córrego que havia ao redor, para que as chamas não se alastrassem, até aquilo estava inundado. Simplesmente veio o fogo do céu, amados, consumiu o holocausto, secou evaporou com toda aquela água, até o altar foi queimado. Até o altar foi queimado. Você tá conseguindo entender isso, meu irmão? Autoridade espiritual. Vamos lembrar agora de Ló. Ló estava lá na sua casa, aquela história toda, vieram os moradores da cidade para querer abusar dos anjos de Deus. Os anjos então colocam Ló para dentro de casa, fecham a porta, e os moradores da cidade ficam lá, apalpando na casa, tentando encontrar a porta, Gente, ali não foi só cegueira, Deus deixou aqueles homens, desculpa que eu vou falar, deixou aqueles homens dementes.
Porque eles perderam o tato, eles perderam o senso, eles perderam tudo, eles não conseguiram identificar, apalpando a casa uma noite inteira, eles não conseguiram identificar onde estava a porta para abrir, gente. Pensou nessa loucura? Sabe o que isso significa? Quando a autoridade de Deus está sobre a nossa vida, o inimigo não nos encontra para nos pegar. O inimigo não nos encontra para nos tocar. Diga: Deus me reveste desta presença, para que o inimigo não toque na minha casa, não toque na minha família. Diga: eu tomo posse disso nessa noite, em nome de Jesus. É muito forte isso, amados. É muito forte, é muito forte, é muito forte. É forte demais, é forte demais, é forte demais. Saber que os homens todos de uma cidade ficaram apalpando uma casa e não conseguiram encontrar a porta, nem sequer uma janela. Eles não conseguiram acessar. Diga aí em voz alta, você que está em casa, diga: quando Deus está comigo, o inimigo não pode me encontrar, muito menos me tocar. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês lembram quando Jesus foi para o monte, a fim de orar? E ele chorava e os discípulos dormiam. Será que nós não estamos na situação como os discípulos, amados? Rapaz, eu chamei vocês aqui para orar e vocês estão dormindo. E ele volta a segunda vez e eles continuam dormindo. E ele volta uma terceira vez e eles continuam dormindo. Será que nós não estamos dormindo também, amados? Deus querendo se revelar, Deus querendo se manifestar em nós, dormindo. Cutuca a pessoa que está ao seu lado, diga: desperta, ó tu que dormes. Queridos, isso é o que eu estou falando aqui, não é para dar indiretinha nenhuma, é direta para todos nós. Eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Eu, Samuel, eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que meditar mais em Deus, na sua palavra, na sua presença. A gente canta: mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida. A gente canta, mas parece que não vive nunca. Diga: eu vou viver essa vida. Diga: eu vou viver, eu tomo posse dessa vida. Diga: eu quero ser crente de verdade. Quero ter vida de oração. Quero ter vida de devocional. Amém, igreja? Meia-noite, meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia-noite, meio-dia, até o dia 11 de julho. Meia-noite, meio-dia, meia-noite, meio-dia. Se possível, se jogue de joelho no chão. Se não dá, simplesmente escancare o coração. Diga: Deus, eis-me aqui, Senhor. Fala, faz o que o Senhor quer fazer. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Para que nós não sejamos essa igreja, amados, desculpa o que eu vou falar agora, uma igreja esquecida por Deus. Uma igreja onde Deus lá no culto eu vou derramar uma alegriazinha lá para eles, né? Só para eles ver se eles conseguem voltar até o próximo culto. Que essa bênção extravase, ela transborde de nós. Que as pessoas que estão na nossa volta, que elas sintam o impacto da presença de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Que nós tenhamos essa glória, queridos. Queridos, quando nós... Há uma passagem bíblica, eu vou convidar o Tiago para me ajudar já. Há uma passagem bíblica que o Espírito Santo me mostra agora, quando o povo precisava carregar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, num determinado momento, ficou na casa de uma família. E a Bíblia diz que enquanto a Arca esteve lá, aquela família prosperou. A Arca no Antigo Testamento é o símbolo da presença de Deus. O símbolo da presença de Deus.
Perdão, Senhor, nem era um símbolo. Ali estava realmente a presença de Deus, não era um símbolo. Porque um símbolo eu posso pintar, eu posso escrever, eu posso esculpi-lo. Ali estava a presença de Deus. E aquela família prosperava. Trazendo isso para nós, então, para o Novo Testamento. Quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa, a nossa família prospera. A nossa casa prospera. Os nossos filhos prosperam. Pais, papai, mamãe, traga a presença de Deus para a sua casa. Aproveite, digo para todos os pais aqui presentes, para todas as mães, aproveitemos, amor, aproveitemos esses momentos, meia-noite e meio-dia, para nós, em família, buscarmos a Deus. Queridos, se nós queremos viver algo novo da parte de Deus, nós precisamos buscar. Precisamos buscar esse algo novo. Sabe por quê? Tem muita gente tentando, escute, tem muita gente tentando colocar vinho novo em odres velhos. Tem muita gente tentando colocar remendo de pano novo em roupa de pano velho. O que Jesus falou quando citou essas palavras? Ele estava dizendo que Ele não quer remendar a nossa vida, mas Ele quer nos dar vestes novas. E quando fala do vinho, fala da alegria. Não se pode colocar um vinho novo em odres velhos, porque esse odre velho, ele vai estourar, ele vai arrebentar. Qual é a solução? Se nós queremos algo novo, nós precisamos ser transformados. O Samuel precisa ser transformado. Aleluia, Denis. Aleluia, Pietro. Aleluia, amados. Falei para aqueles que levantaram as mãos. E aquele carinha lá na televisão, sou eu, tá bom. Levante a sua mão e diga: Deus, eu quero ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja. Uma pessoa que ama acima de qualquer circunstância. Uma pessoa que perdoa acima de qualquer circunstância. Uma pessoa que estende a mão, mesmo que já não tenha mais forças nem para levantar o braço. Eis-me aqui, Senhor. Transforma-me. Transforma-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer um vinho novo na sua vida, meu irmão? Diga: Deus, transforma esse odre. Transforma esse, diga: Deus, eu sou o odre. Eu não quero ser um odre velho, eu quero ser um odre novo. Amados, Eli conhecia todo o ritual. Eli conhecia todo aquele ritual. O cara era mestre, mas não tinha presença ali. Não tinha, mano. Não tinha presença, igreja. Não tinha presença, não tinha manifestação. A palavra não era frequente. As visões eram muito raras. Peça, diga: Deus, peça, diga assim para Deus: Deus, eu quero ter as tuas visões, queridos. Diga: Deus, eu quero sonhar sonhos, como diz a tua palavra. A Bíblia deixa bem claro em Joel que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, amados. Na verdade, desde que Jesus subiu aos céus, estamos vivendo os últimos dias. Essa manifestação é para nós. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas que carne? Aquela carne que se colocar como sacrifício, aquela carne que se oferecer. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Você está falando de carne. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Ou seja, eu preciso decidir
meu raciocínio. Eu preciso decidir, eu decido me apresentar diante de Deus. A minha vida como um culto racional. Que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Sacrifício. Sacrifique, meu irmão. Sacrifício não é fácil, sacrifício é difícil. Às vezes vai ser difícil dobrar nossa carne, às vezes vai ser difícil. Ei, igreja. Sabe o que é sacrificar? É na hora que de repente o marido ou a esposa dá aquela palavra meio torta e você engolir. Dizer, Deus, nem que você tem que orar assim, Senhor, sério, nem que você tem que orar, Deus, me dá a tua paz, porque se tu me der a tua força, eu arrebento. Nem que você tem que orar assim, amado. Deus, me dá a tua paz. Me dá a tua paz, Senhor. Senão, queridos, nós vamos ser uma igreja, uma pessoa, uma igreja. Não estou falando da Manancial, estou falando do indivíduo, dessa igreja aí. Nós vamos ser uma igreja sem manifestação, amados. Nós vamos ser uma igreja pobre, vivendo do passado. Porque quando eu tinha tantos anos Deus fez isso. Quando eu tinha tantos anos Deus fez aquilo. Conversamos sobre isso esses dias. Porque em 1970 Deus trouxe uma palavra. Porque em 1980 Deus fez. Porque em 1990 não, tem que ser hoje. 2021, amados. 20 de junho. 21 de junho tem que ter mais. 22 de junho tem que ter mais. 23, 24, 25 e até Jesus voltar, tem que ter mais. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Maior.